Aula Pública está de volta e nesta parte do programa, Paulo Pereira responde às questões das correspondentes internacionais do Opera Mundi em Israel e na Argentina. A minha pergunta para o professor Pereira é sobre a maconha medicinal. Aqui em Israel, essa questão está muito desenvolvida. Há cerca de 10 mil pacientes de câncer, de AIDS, de doenças autoimunes como diabetes, como artrite reumatoide, que usam frequentemente maconha medicinal, com receita médica e com autorização do Ministério da Saúde. Em Tel Aviv há uma loja que vende maconha medicinal para esses pacientes e a questão aqui está bastante desenvolvida. A pesquisa na questão da maconha medicinal na Universidade Hebraica de Jerusalém possibilita o cultivo da maconha com diversas proporções diferentes da substância CBD e THC. THC é a substância que cria o chamado barato e o CBD é a segunda substância da maconha que é considerada altamente benéfica no tratamento de diversos tipos de doenças. A minha pergunta, professor Pereira, é como a comunidade científica pode influenciar governos a propagarem a maconha medicinal em vista dos preconceitos que existem contra as drogas. Bom, a pergunta da correspondente é extremamente pertinente, né? No entanto, eu diria que ela não é exatamente a proposta, né, de trazer para o tema da medicina as drogas como um uso terapêutico, etc. Ela, obviamente, pode ter uma função importante, como já teve em alguns países, mas é necessário dar um passo a mais em relação a isso. Inclusive porque, se nós formos fazer a avaliação das várias convenções internacionais sobre drogas, né, as 3 a que eu fiz referência no bloco anterior, a de 61, a de 71 e a de 88, que formam o tripé do processo de proibição das drogas internacionalmente, em todas elas há a prerrogativa, a possibilidade do uso das drogas para fins medicinais, né? O que eu quero dizer com isso? Né? Que o mesmo regime que estabelece o processo de proibição e que é um dos pilares importantes para a guerra às drogas, ao mesmo tempo abre a possibilidade do uso medicinal, né, das pesquisas com as drogas para que possa ser utilizado pela área médica, né? Então eu diria a vocês, claro, em alguns países, e aí é interessante destacar que os Estados Unidos é um bom exemplo disso, né? Há 20 estados dentro dos Estados Unidos que há a possibilidade do uso medicinal, por exemplo, da cannabis, né? E a partir dessa experiência inicial, houve agora, nos anos recentes, há 2 anos, a aprovação em 2 estados, no Colorado, né, e no estado de Washington, a possibilidade do uso também recreativo da cannabis. Isso é interessante porque houve, a partir de uma experiência inicial do uso médico, a princípio, da cannabis, a possibilidade de uma certa pressão da sociedade civil, a organização da sociedade civil, para construir uma proposta alternativa e, nesse sentido, legalizando definitivamente a cannabis nesses 2 estados. Inclusive com a possibilidade, que já está em andamento, de pessoas com propostas de desenvolver empresas, né, que possam fornecer essa maconha recreativa dentro de um contexto de escassez de possibilidades em função da crise internacional que afetou diretamente os Estados Unidos. Em 2009, a Corte Suprema Argentina abriu uma jurisprudência sobre o consumo de drogas em ambientes privados. A Instância Superior de Justiça do país se baseou no artigo 19 da Constituição, que determina que as ações privadas não devem ser judicializadas quando não interfiram na ordem pública ou prejudiquem a terceiros. Para não recorrer ao tráfico de drogas, muitos usuários optam pelo autocultivo de maconha, e já existem na Argentina agrupações canábicas que brindam informações sobre como produzir a própria maconha. No entanto, essas agrupações da Argentina são diferentes dos clubes de cultivo da Espanha, porque não estão autorizadas a produzir, mesmo que seja para o consumo dos próprios membros. A regulação do cultivo de cannabis para consumo pessoal deveria ser parte de uma política de drogas alternativa ao modelo proibicionista?
O autocultivo poderia reduzir significativamente a quantidade de pessoas que procuram o tráfico de drogas para suprir sua demanda de consumo? Eu acho que a pergunta especificamente feita, eu tendo a discordar, né? Eu não acho que existe uma possibilidade de se substituir integralmente o consumo da droga produzida e comercializada ilicitamente a partir de uma produção individual. Claro que isso poderia talvez diminuir, né, o consumo das drogas ilícitas, mas eu entendo que a solução, né, para o tema das drogas como um tema de segurança, ele deve passar por um processo de debate público e, nesse sentido, ser incorporado como uma política de governo, né, no sentido de que o Estado ele deve ter a responsabilidade, em alguma medida, por fazer uma avaliação a respeito do tipo de uso que as pessoas, inclusive, podem fazer, né, inclusive de maneira recreativa. Eu entendo que, nesse sentido, a legalização ela deve passar por uma reflexão doméstica, e aí eu acho que faz parte, na verdade, desse processo de legalização, incorporar temáticas que são temáticas, muitas vezes, de grupos privados, né, que trazem uma perspectiva diferente para o debate público. Então, nesse sentido, o primeiro passo, o passo mais importante, é retirar a criminalização, eu diria isso no âmbito doméstico e internacional, para, a partir daí, pensar em alternativas. E nem sempre a legalização significa a solução da questão. Muitas vezes a legalização pode cobrir a legalização de alguns aspectos da droga, de algumas práticas relacionadas à droga, pode ser, na verdade, uma forma de reforçar a proibição e também a violência em outros aspectos.